Oi pessoal, tudo bem? Vamos aqui gravar mais uma videoaula para o nosso curso de Instrumentação para o Ensino de Língua e Literatura. Então nós já falamos sobre BNCC, já falamos sobre a produção de texto de um modo geral, como que a produção de texto deve ser ensinada na escola, como eu disse para vocês, tem que ser via esse esquema, essa ideia de processo, uma forma de trabalho processual, e a gente viu também a sequência didática como uma ferramenta pensada, idealizada para ensino de gêneros textuais. Então, a gente estudou na última videoaula como produzir uma sequência didática, como aplicar e como fazer a produção de texto na escola. Hoje, continuando ainda nessa pegada de produção de texto na escola, a gente vai fazer aqui uma oficina de correção de texto. A gente vai pensar, com base em teorias, como que a gente corrige texto na escola. Qual é a maneira ideal de se corrigir textos, os textos dos seus alunos. Que uma das etapas, como a gente viu, da produção de texto como processo na escola, uma das etapas é a correção dos textos. E eu digo que a correção do texto é um momento de interação entre professor e aluno. Então é um momento que o professor vai pegar o texto do aluno e vai conversar, vai dialogar com o texto do aluno e conversar e dialogar com o próprio aluno através de indicações que ele vai fazer no próprio texto do aluno. Lembrando que a correção também ela não é feita só para ser guardada no caderno. É uma correção que a gente faz para orientar o aluno a fazer a reescrita desse texto, a melhorar esse texto que ele está produzindo na escola. Então vamos começar a oficina, a aula de hoje, desculpa. Essa aula de hoje a gente parte, se a gente pensar lá na produção de texto como processo, a gente já preparou a escrita, a gente já pensou qual gênero, já explorou a situação de comunicação, já montou a sequência didática, já disse para os alunos qual gênero eles vão produzir, para quem eles vão escrever, onde vai circular esse gênero. Os alunos já escreveram esse gênero e entregou o texto para o professor. E aí o que o professor vai fazer agora? Chegou o momento de fazer a correção dos textos dos seus alunos. Então, como é que a gente corrige texto? Qual é a ideia de se corrigir texto? Né? A Irandé Antunes, no livro chamado Aula de Português, ela fala assim, um bom texto não é apenas um texto ortograficamente correto, mas sim um texto bem encadeado, bem ordenado, claro, interessante e adequado aos seus objetivos e leitores. Por que ela quer dizer isso? Que muitas vezes o professor acha que corrigir texto é só apontar os erros de ortografia, os erros de concordância que o aluno apresenta. Não, o texto ele tem uma miríade de situações, um grande quantitativo de coisas que a gente precisa observar e orientar os alunos além do problema ortográfico, além das questões de concordância e regência. Né? Que muitas vezes o professor para ali a correção na superfície do texto. Não, a gente precisa fazer essa correção? Também precisa, mas a gente precisa se aprofundar no texto do nosso aluno, olhar o que tem por trás, o que faltou dizer, o que está em excesso. Então é isso que Antunes está indicando aí, que o texto ele precisa ser bem encadeado, bem orientado, claro, interessante, adequado ao objetivo e aos leitores, e não só um texto sem nenhum problema ortográfico, que às vezes a gente pensava. Né? E aí, como corrigir textos? A forma como o professor corrige os textos produzidos pelos seus alunos informa como ele entende o seu papel no processo de letramento do aluno. É o que eu falei. Se você corrige só a superfície do texto, você está só reforçando as práticas de letramento escolar, que é aquelas atividades mecânicas, né, que o aluno não precisa refletir muito. Nem o professor precisa refletir muito para poder corrigir ortografia e regência. Né? Você, professor, provavelmente já decorou as regras de ortografia, de regente, concordância, então é só você mecanicamente dizer o que está errado ali no texto do aluno. Não, corrigir textos vai muito além do que apontar o erro. Corrigir textos é você realmente orientar o seu aluno, botar ele para ser mais uma engrenagem naquele processo de produção do texto. Então, Hoffman, ela fala que a correção ela se destina fundamentalmente a permitir que o aluno possa refletir sobre sua produção de conhecimento, recebendo estímulo e orientação para reorganizar os seus saberes. Então, se eu faço só aquela correção que aponta erro, eu não estou levando o meu aluno a refletir. Né? Ele não vai pensar, olhar o texto dele e pensar outras formas e outros caminhos que ele pode criar para melhorar aquele texto. Né? Então, a gente vai entrar aqui numa pesquisa
de Eliana Ruiz, que é uma pesquisa de doutorado da Unicamp de 2001. Quando eu dava aula para o ensino fundamental, eu levava meus alunos para ler, né? Tinha aula de leitura, eu levava eles para a biblioteca. E eu sempre pegava um livro na biblioteca para ler. E aí eu lembro que nessa biblioteca da escola tinha um livro que o título era Como se corrige redação nas escolas. E aí eu peguei para começar a ler. E foi nessa leitura despretensiosa que eu peguei um livro para ler enquanto os meus alunos estavam lendo, que eu aprendi uma forma muito interessante de se corrigir textos, que era exatamente a pesquisa de doutorado da professora Eliana Ruiz, que virou um livro. E nessa pesquisa de doutorado, que ela pesquisou a partir de textos de alunos que produziram na escola pública e num curso particular de redação, ela destaca para a gente que o professor trabalhando com a correção de texto, existem 4 tipos de correção. Então a gente vai ver um por um aqui agora. A primeira correção que ela indica na tese dela e no livro é o que ela intitula de correção resolutiva. O que é a correção resolutiva? É aquela que é caracterizada pela apresentação da solução dos problemas detectados no texto. Ou seja, eu vejo o erro do meu aluno, eu aponto e eu resolvo esse erro. Né? Por isso que o nome é resolutiva. A cada tipo de correção que eu mostrar para vocês, eu vou trazer exemplos de textos dos meus alunos e correções que eu fiz, para mostrar para vocês como que a gente faz os 4 tipos de correção. Então, o primeiro texto aqui, ó, vocês vão ver aí que eu faço, além de outras correções, eu faço a correção resolutiva. Em alguns pontos do texto da aluna, eu vou ali e aponto para ela o que ela errou. E vou lá e resolvo o problema para ela, conserto. Igual, por exemplo, aqui, ó, ela escreveu, ele tentou. Eu fui lá e acrescentei um U, que estava faltando U, tá vendo? Correção resolutiva. Não adiantou também. Eu identifiquei o problema ortográfico, problema de conjugação verbal, fui lá e botei o U para ela, lá embaixo. Ó. Perguntaram. Ela tinha escrito, não consigo ver aqui embaixo o que era. Se era perguntou, acho que era perguntou. E aí o verbo estava no plural, a conjugação tinha que estar no plural. Então eu fui lá e acrescentei. Perguntaram. Então, a correção resolutiva é essa que a gente vai ali no texto, aponta o problema e, além de apontar, a gente corrige esse problema. E, geralmente, a correção resolutiva vai trabalhar com aquilo que eu estava falando com vocês, de consertar a ortografia, regência, faltou um acento, eu vou lá e coloco o acento para o aluno, concordância nominal e verbal, eu vou lá e acerto. Então, a correção resolutiva é essa que o professor resolve, ou seja, é aquela correção que não demanda nenhum tipo de esforço por parte do aluno. Ele só vai pegar esse texto aí e falar, nossa, eu errei aqui, faltou U aqui. Né? E essa correção resolutiva tem tudo a ver com um termo que se usava antigamente, que era higienização do texto. Os professores iam fazer, né, isso até a teoria da época lá dos anos 90 ensinava isso. Higienizar o texto do aluno, como se o texto do aluno fosse uma porcaria. Né? Tá sujo, vamos higienizar, vamos limpar esse texto. Essa ideia a gente já derrubou. A gente não trabalha mais com essa ideia de higienização. E higienizar o texto é exatamente apontar os erros. Destacar, quando eu comecei a dar aula que eu corrigia textos, tudo que o meu aluno escrevia errado, eu marcava de vermelho embaixo e eu mesmo ia lá em cima e escrevia a maneira certa que deveria estar ali. Né? Então, esse era o tipo de correção que eu fazia quando eu começava a dar aula. E aí eu entregava o texto para o aluno com uma nota e ele nem precisava olhar o que eu corrigi, só olhava a nota e guardava no caderno. Então essa não é hoje a ideia de produção de texto que eu tenho, a partir das leituras que eu fiz, do que eu aprendi. Como eu disse, a produção de texto é um processo. Essa primeira escrita do aluno, depois da minha correção, ele vai ter o direito dele de fazer os acertos e as adequações, para depois eu fazer outra correção e dar uma nota, se eu for dar nota. Né? Então, essa é a correção resolutiva, em que eu vou ali, aponto e conserto o problema. O segundo tipo de correção que a Ruiz indica é a correção indicativa, que vai marcar pela indicação ali no local o problema que você encontrou no texto. Você vai ali, circula, coloca uma seta, escreve uma coisinha para o aluno pensar. Né? Então, está vendo que agora a correção indicativa, a gente já começa a sair um pouco do mecânico e começa já a colocar o aluno no jogo, para ele refletir sobre as situações do texto. Igual tem aqui nessa correção, por exemplo, ó, o aluno foi lá e escreveu bem assim, ó, vamos lá assim mesmo, Caio. E Marcos falaram, vamos. Chegando lá, Marcos começou a ficar com vendo. Aí com vendo eu fui lá e marquei e falei, o quê?
Ali eu fui e indiquei, em loco, indiquei no local onde tem um problema e coloquei o quê? Para ele pensar, o que ele ficou vendo, o que foi visto, né? E ali ela começa um parágrafo dizendo, não vai ficar com medo. Aí eu coloco uma setinha que é para afastar o início do parágrafo e coloco uma interrogação, que está faltando alguma informação. Então, a correção indicativa é essa em que eu trago o aluno para olhar o texto dele, diferente da resolutiva, e através de indicações que eu faço, com seta, com círculo, com recadinhos, eu vou lá e indico para o aluno onde tem algum problema para ele repensar e refazer aquele texto. Então, veja que a gente já está caminhando para uma situação de reflexão dentro dos textos, né? O terceiro tipo de correção é a correção classificatória, que a Ruiz diz. É a classificação, é a correção que você observa. A natureza dos problemas detectados ela vai ser apontada através de um código específico. Esse código específico ele precisa ser estabelecido entre o professor e a turma antes da produção. Então, quando eu vou corrigir os textos dos meus alunos, eu mostro para eles que código que eu vou utilizar. Eu vou mostrar para eles que eu criei com eles um código que vai apontar os problemas que a gente encontra no texto. E a partir dessa classificação de código, o aluno vai entendendo os problemas que a gente vai encontrar no texto dele. Igual, por exemplo, aqui, ó. Mais uma vez, texto de um aluno meu que eu corrigi, ó. Por exemplo, aqui, ó. Esses números aí que tem 13, 14, 15, quando ele olhar no código, vai explicar para ele que as palavras que tem número são palavras que possuem algum problema ortográfico, que é para ele olhar no dicionário, ver como se escreve aquela palavra de acordo, né? Esses triângulos aí, quer dizer que é problema de troca de pessoa, né? Uso inadequado de legenda, por exemplo, igual ela botou aí, Marcos disse, Paulinho falou, né? Essa setinha que eu coloco aí é para indicar que o parágrafo tem que dar um espaço, igual eu ensinava para eles. Tem a margem, coloca 2 dedos e depois você inicia o parágrafo. Então, a correção classificatória é essa que eu estabeleço códigos com os meus alunos e, a partir desse código, eu faço as correções. E aí, quando eu entrego o aluno, o texto corrigido para o aluno, ele vai olhar os códigos e, através dos códigos, ele sabe quais são os problemas que tem no texto dele. Igual, por exemplo, tem aqui um asterisco. O asterisco indica que ele deveria ter usado letra maiúscula. Então, o que eu faço, gente? Eu corrijo o texto do aluno todo e, no final da folha que ele me entregou o texto, eu vou lá e colo esse código aqui, essa tabela. Tá vendo? Eu criei uma tabela que meus alunos já conhecem. Você pode ou fazer um cartaz e pregar na sala de aula, você pode botar no projetor no quadro, você pode entregar, igual eu entrego, colado no texto, né? E aí o que eu fazia? Eu corrigia o texto do aluno, colava isso aí no final do texto, que são os códigos para análise e reescrita do texto. Então, ó, tem ali né? As palavras numeradas possuem problema ortográfico. Onde tem um asterisco, deveria ter usado letra maiúscula. Onde tem um triângulo, problema na concordância das palavras. Onde tem uma interrogação entre parênteses, é um trecho confuso ou incoerente. Onde tem um Rzinho circulado, é que ele repetiu palavras e expressões. Onde tem uma seta, ele deveria ter dado mais espaço para iniciar o parágrafo. Onde eu circulo, né? Quer dizer que ele misturou a fala de narrador com a fala de personagem, em gêneros que tendem mais para o tipo narrativo. Onde tem um maisinho, aquele marcou oralidade. Muitas vezes o aluno usa o aí o tempo inteiro para contar uma história, escreve igual lá perguntou, falou, né? Escreve da forma que fala. Então eu coloco um maisinho para indicar que tem um traço forte de oralidade ali. 2 barrinhas, indicando que é para iniciar um novo parágrafo. Um coração, sempre tiver um coração, indica problema na pontuação. Então, gente, a gente precisa notar que esse código ele tem que ser estabelecido antes com os alunos, né? Eu já vi professora que já deixava, por exemplo, na escola particular que eu orientava o trabalho das professoras, as professoras trabalhavam 3º, 4º, 5º ano, elas já faziam no início do ano essa tabelinha de código e já deixavam cartaz na parede da sala o ano inteiro com esses códigos, os alunos iam se... como é que a gente diz? Os alunos iam se conectando, aprendendo esse código, a ponto de que isso já virasse uma atividade normal do dia a dia deles, né? A ideia é essa. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que esse código ele é totalmente maleável, ele é flexível, né? Eu fiz esse, você quando pegar e for fazer o seu, pode fazer outro totalmente diferente, pode colocar coisas, tirar coisas. E outra coisa que a gente tem que saber é que esse código tem que variar de acordo com o gênero.
Isso aqui eu estou trabalhando, na época, gêneros narrativos. Agora, se eu for ensinar o gênero notícia, por exemplo, eu posso adaptar, colocar outros códigos, tirar alguns, colocar outros. Se eu for ensinar o gênero carta de reclamação, igual eu estou usando o exemplo com vocês, usei lá na sequência didática, né? Eu posso trocar alguns códigos, acrescentar. Então, ter na cabeça que esse código foi o que eu fiz, mas na hora que você for atuar na sua sala de aula, e dependendo do gênero que você vai ensinar, esse código vai ser alterado sem problema nenhum, sem prejuízo nenhum. Beleza? Então, continuando, vamos agora para o último tipo de correção que a Eliana Ruiz indica, que eu acho que é a mais importante, que ela intitula de correção textual interativa. O que é a correção textual interativa? O próprio nome já diz, né? É aquela correção que, por meio de um texto que você escreve, você vai interagir com o seu aluno. O que isso quer dizer? É aquele tipo de correção que, através de recados, o professor estabelece interlocução não codificada com o aluno. Por que não codificada? Porque a interação codificada você já realizou na correção classificatória. Na correção classificatória, você com o seu aluno você já estabeleceu alguns códigos. Agora, a correção textual interativa não é mais para usar código. O professor vai no texto do aluno, ele vai escrever, vai fazer textualmente quais os problemas, os avanços, qual a qualidade que o texto do aluno tem. Então, você vai interagir com o seu aluno através de bilhetes. Você vai deixar bilhetes no texto do seu aluno, indicando para ele possibilidades de melhora daquele texto. Né? Então, aí o professor discute problemas de diferentes níveis do texto e, por vezes, apresenta solução ou sugestão para a tarefa de reescrita do texto. Então, aqui eu tenho um exemplo. Confesso para vocês que nessa época que eu corrigi os textos, eu era um pouco seco com meus alunos. Hoje eu já não sou mais assim, né? Eu poderia ter elogiado mais, ter escrito mais coisas, né? Mas na época era assim que eu corrigia e eu não ia inventar aqui para vocês para fazer bonito. Mas o que acontece? A Ruiz indica que a correção textual interativa ela pode acontecer no pós-texto, ou seja, depois que o aluno termina o texto, você vai lá e escreve seu bilhetinho, ou entre texto, né? Você pode escrever lá na lateral, deixar o seu bilhete na lateral para o aluno, pode deixar o bilhete naquele espaço de linha que ele deixa na folha, que isso é normal que os alunos deixam mesmo. Então, essa textual interativa é exatamente esse diálogo textual que você faz com o seu aluno. Igual eu coloquei aí, ó. Sua história começa em explicar quem são os personagens e o que aconteceu com eles. As palavras numeradas possuem erro ortográfico. Você misturou fala de personagem com a de narrador. Seu texto está muito confuso. Então aí eu fui no final do texto do aluno e eu deixei esse bilhete para ele com possíveis melhorias que ele poderia ter no texto dele. A ideia, a partir do momento que a gente pensa nesses 4 tipos de correção, gente, é você rabiscar o texto do aluno de cima a baixo, indicando para ele o que tem de legal no texto dele e o que tem a ser melhorado também. Então, no meu caso, eu fazia a correção textual interativa no final. Como é que eu ficava? Eu riscava o texto do aluno de cima a baixo, fazendo as correções resolutiva, indicativa e classificatória. E no final eu deixava o textinho e depois do textinho eu colava aquela tabela com os códigos. Então, a minha correção de texto ficava assim. Depois eu vou botar lá na página para vocês olharem. O texto todo rabiscado, um textinho dizendo o que podia melhorar e a tabelinha com os códigos colados. Colado ali, marcado quais eram os problemas que o texto do aluno tinha, que eu tinha detectado. Então a ideia, gente, é que a gente faça principalmente esses 3 últimos tipos de correção. O indicativo, que é aquele que eu vou lá em loco, que eu vou no local do problema, coloco uma setinha, escrevo para o aluno refletir sobre aquilo ali. A correção classificatória, que é essa que a gente estabelece códigos, e a correção textual interativa, que é essa que você deixa o textinho para o aluno. O ideal é que você conjugue esses 3 tipos de correção o máximo possível no texto dos seus alunos, que aí você vai estar fazendo uma correção que vai olhar o texto para o seu aspecto global e não só para o seu aspecto superficial, que é o que a gente faz com o primeiro tipo de correção, que é a correção resolutiva. Inclusive, no livro, a Eliana Ruiz ela faz uma problematização a respeito da correção resolutiva. O que ela diz sobre esse tipo de correção que a gente vai lá e corrige o erro do aluno? Primeira coisa, ela fala que a correção resolutiva parece ser aquela que vai menos contribuir para o amadurecimento da habilidade do aluno. Lógico, o professor vai lá e resolve o problema. O aluno não precisa refletir, por exemplo, igual o texto da minha aluna, que ela escrevia
muito semelhante à oralidade, falou, perguntou, né? Se eu tivesse colocado ali para ela refletir, dizendo, ó, aqui é uma marca de oralidade, ela ia me perguntar, professor, o que é uma marca de oralidade? Eu ia explicar para ela a questão da conjugação verbal. Então, teria um trabalho de reflexão sobre aquilo. Agora, quando eu vou lá e já coloco o, a aluna vai guardar aquele texto e não vai aprender. Então, evitar ao máximo essa correção resolutiva, que a gente vai lá e soluciona o problema do texto para o aluno. Por quê? Porque esse tipo de correção vai fazer no texto intervenções bastante pontuais, que vão estar ali na microestrutura do texto, como eu já disse, na superfície do texto. Nesse tipo de correção, na resolutiva, a gente vai trabalhar com questões de ortografia, repetição de palavra, pontuação, concordância, regência, acentuação, coisas que você vai lá e resolve. Corrigir textos não é só fazer isso, não é só apontar esse tipo de problema na superfície do texto. Correção do texto tem que ir para a macroestrutura também, tem que ir para os aspectos da coesão, da coerência, do conhecimento de mundo, do que tem por baixo, pelo que está além da superfície do texto, a gente precisa orientar o aluno também. Também para além da estrutura do gênero, igual, por exemplo, nesses textos, aqui você tinha que ter botado travessão, você confundiu a fala do personagem com a fala do narrador. Além disso, eu tenho que pensar junto com o aluno as coisas que faltam naquele texto. Que tipo de informação que ele poderia colocar mais ali, ou que informação que está demais, ou descrever melhor o personagem para a pessoa entender de que ele está falando. Então é isso que o trabalho de correção tem que se apropriar também. Não só ficar corrigindo, higienizando o texto, como eu já disse, corrigindo pontuação, ortografia. Não, a gente precisa ir no fundo, tá? Além disso, essa correção vai demandar pouco esforço, tanto do professor quanto do aluno. Porque o professor ele não precisa pensar sobre o texto do aluno. Você já decorou as regras de ortografia, de regência, concordando. Você só vai ali marcando no texto e entrega para o aluno. E o aluno recebe aquilo, ele vê o texto todo riscado, consertado já. Para que eu vou refletir? É diferente se eu entrego para o aluno um texto cheio de indagações, cheio de perguntas para ele refletir sobre o que ele escreveu, né? Então, os demais tipos de correção, né, além da resolutiva, que a Ruiz classifica, que é a indicativa, a classificatória e a textual interativa, elas, ao contrário, elas vão demandar uma atitude analítica do aluno. Porque, por exemplo, nos exemplos que eu mostrei para vocês, né, eu fui lá no texto do aluno na indicativa e disse, o que é isso aqui? Ou seja, o aluno vai parar, vai ter que analisar ali. Por que o professor não entendeu isso aqui? O que faltou eu dizer? Né? Quando eu estabeleço os códigos, né, que eu boto lá um triângulo que tem o próprio problema de concordância, que é o triângulo no meu código, né? Ele vai olhar lá e vai falar, ué, o que não está concordando aqui? Diferente, gente, vocês entendem essa diferença de eu ir lá e acertar o texto para o aluno. Se eu boto só um triângulo, ele vai ter que olhar e falar, nossa, é um problema de concordância. Qual será esse problema? E aí ele vai procurar uma solução para aquele problema. E a mesma coisa a textual interativa, em que eu vou lá e escrevo. Você não acha que você deveria ter descrito melhor o espaço em que a narrativa, a história acontece, por exemplo? Então eu coloco lá uma indagação, um problema para o aluno solucionar. Ele vai ter que fazer uma análise do que ele escreveu e do que ele falta escrever. Então a Ruiz, desde a sua pesquisa de doutorado, e eu agora nessa aula, eu indico a vocês utilizarem o máximo possível os 3 tipos de correção que ela classifica. A indicativa, a classificatória e a textual interativa. Junta essas 3 na correção do seu texto do aluno, no texto do seu aluno vai dar bom. Pode ter certeza disso. Então, a Ruiz diz isso que eu acabei de dizer, né? Sem dúvida, a que vai promover efeitos mais positivos no processo de aprendizagem de escrita do nosso aluno é a correção textual interativa. Isso porque esse tipo de correção vai possibilitar ao professor uma variedade de ações de diálogo com o aluno, como estimular, provocar, questionar, elogiar, sugerir, recomendar, esclarecer, comentar, etc. Como também oferece dados significativos para o processo de reescrita. Gente, preste atenção. A correção de textos, mais importante do que corrigir o texto, é você fazer um trabalho que vai orientar o seu aluno a reescrever o texto. Essa é a função principal da correção do texto. Não é dar uma nota, não é mostrar erro para o aluno. A principal função da correção de texto é preparar o nosso aluno para a reescrita do texto dele. Então, o seu maior mérito é demandar do aluno uma atitude reflexiva sobre o seu texto. Então, a minha correção
ela tem que demandar reflexão, tanto da minha parte, é uma atitude de colaboração entre professor e aluno. Eu vou ter uma atitude analítica frente ao texto dele, vou dar algumas orientações, mesclando esses tipos de correção, vou entregar o texto para ele e quando ele recebe, o aluno também, em colaboração, vai ter que ter essa responsabilidade de analisar o texto dele, pensar sobre os problemas e refletir sobre possíveis soluções para melhorar o texto. Tá? Então, para isso que serve a correção. Não é para dar nota, não é para mostrar erro, e sim para preparar o aluno para a reescrita, preparar o aluno para melhorar aquele texto. Para isso que você vai corrigir o texto dos seus alunos. E agora, para finalizar a aula, ao mesmo tempo que eu estava pesquisando sobre essa aula, que eu já tinha lido a tese de Ruiz no livro, tem também um artigo da professora Juliana Assis, em que ela traça nesse artigo os perfis do professor corretor. E ela diz no artigo, é um artigo muito interessante, a bibliografia está aí no final para vocês verem, em que ela diz que o jeito que o professor corrige texto diz muito sobre ele, diz muito sobre a postura dele, né? Então ela diz quais são os perfis de professor corretor, e esses perfis de professor corretor se conecta muito bem com a teoria de Ruiz, dos 4 tipos de correção. Porque dependendo do tipo de como o professor se manifesta na correção, é o modo que ele está usando as 4 correções que a gente viu anteriormente. Então, o primeiro tipo de professor corretor que a Assis coloca, a Juliana Assis, é o professor que indica falhas. O professor que indica falhas é aquele que vai se basear, sobretudo, na correção resolutiva e também na correção indicativa, um pouquinho, né? Que é aquele que vai se restringir à focalização de problemas no texto. Então, normalmente, através de expedientes resolutivos, indicativos e um pouquinho de textual interativo, sem orientações muito precisas para a reescrita. Então, esse professor que não orienta muito para a reescrita, ele está fazendo uma correção que só vai indicar falhas. Aí, em vez de eu botei alguns exemplos, como trecho confuso, problema de coesão, letra maiúscula. Vejam que lá nos tipos, nas correções minhas que eu mostro para vocês, eu tenho um pouco desse perfil de que só indica falha. E ser esse professor que só indica falha também não é interessante, né? A gente precisa estabelecer outros tipos de diálogo com nossos alunos. Por isso, a CIS ela indica um segundo perfil de professor corretor, que é o professor orientador. Além de indicar falhas, o professor vai orientar o aluno, né? Porque ele trabalha numa perspectiva da avaliação mediadora. Então, a sua correção, a intenção da sua correção é levar o aluno a refletir sobre a produção de conhecimento e a reorganizar os seus saberes em outras atividades de escrita. O professor orientador é aquele que vai usar, por exemplo, a correção, vai mesclar aqueles 3 tipos de correção de Ruiz, que é a indicativa, que eu vou lá no local, que eu uso a classificatória, que eu uso códigos para orientar o aluno, e que eu uso, sobretudo, a textual interativa. Então, isso significa que esse tipo de correção vão ser adotados procedimentos de orientação do aluno para a atividade da reescrita. Gente, veja bem, isso que eu acabei de dizer, orientação do aluno para a atividade da reescrita, esse que é o papel da correção de texto. A correção de texto na escola não serve para apontar falha, não serve só para perceber o que o seu aluno sabe, o que ele não sabe. A correção de texto não serve para dar nota na escola. A correção de texto serve exatamente para isso, para orientar o aluno para a reescrita, para mostrar para o nosso aluno que existem outras maneiras de organizar e de dizer o que ele tem a dizer. A minha correção de texto tem que mostrar para o meu aluno formas de ele deixar mais claro o que ele tem para dizer. Porque o aluno, o que ele tem para dizer naquele texto é irrepetível. Só ele sabe o que ele quis dizer ali. Então eu, professor, como leitor mais experiente, eu tenho que fazer uma correção que o meu objetivo final, eu estou corrigindo aquele texto mirando na reescrita do texto. Então a minha correção ela vai servir para orientar o aluno a reescrever o texto. E aí a Juliana Assis, ela diz que existem 2 tipos de formas para você ser um professor orientador. Né? O primeiro tipo é aquele professor que corrige e interage com os alunos através de comandos, usando verbos no imperativo, né? Que vai lá pedindo que condução, que ação que o aluno tem que ter para fazer a reescrita daquele texto. Então tem os exemplos aí em verde. Ó. É preciso relacionar essa voz com o que você disse antes. 2. Você misturou fala do narrador com a do personagem.
3, coloque travessões na frente dos diálogos. Então, esse é o professor que orienta através de comandos, através de mandando o aluno fazer determinadas ações, usando verbos no imperativo. E o segundo papel de professor orientador é aquele que vai, através de perguntas, de comentários, sugestões, orientando o aluno. Esse jeito de orientar por meio de perguntas, comentários, sugestões, o professor acaba modalizando o seu discurso. O que isso quer dizer? O que é modalizar? É você atenuar, é você amenizar o seu discurso. Diferente daquele professor que vai mais seco, que vai mais direto, dando comando, usando o imperativo, o professor que vai modalizar para orientar o seu aluno, ele vai por meio de conversa, por meio de pergunta. Então, por exemplo, ali eu tenho o 3, né, no comando, no imperativo, coloque travessões na frente dos diálogos. Isso é o professor que orienta por meio de comandos. O professor que vai orientar por meio de pergunta, de comentário, vai dizer bem assim, nós não estudamos que quando o texto é narrativo, os personagens vão falar no seu texto, nós não devemos usar travessão na frente da fala. O que você acha de rever o seu texto colocando travessões na fala dos personagens, por exemplo? Então, veja bem, eu saio de uma colocação que é totalmente ordenativa, né, coloque travessões, para um comentário em que eu vou sugerir que ele coloque travessões, porque a gente já estudou isso. Então, eu oriento por meio dessa modalização. E quando eu faço essa modalização, eu estou trabalhando com a simetria e assimetria discursiva. O que isso quer dizer? Na teoria do discurso, quando a gente está numa situação em que eu estou com pessoas do meu contato íntimo, pessoas que eu conheço, que eu convivo frequentemente com elas, que eu tenho intimidade, a gente está numa situação de simetria discursiva. É como se todos nós estivéssemos no mesmo nível discursivo. O que isso quer dizer linguisticamente? Que na hora que a gente está interagindo, a gente pode usar um português mais informal, a gente tem uma comunicação mais livre dos padrões da gramática, vamos colocar assim. Porém, quando a gente está numa situação em que a hierarquia social se destaca, em que esses dois elementos que estão interagindo, eles não têm tanta proximidade ou tanta intimidade, ou a hierarquia os distancia na sociedade, como, por exemplo, se eu for conversar com o meu chefe, hierarquicamente o meu chefe tem uma posição superior à minha, vamos colocar assim, né? Então, nós dois, eu e meu chefe, nessa situação de comunicação, a gente está em posições assimétricas, discursivamente. Quando acontece essa assimetria discursiva, a gente precisa usar o português mais formal e se aproximar o máximo que a gente conseguir do português padrão. E dentro da escola tradicional, na educação bancária, professor e aluno estão em posições assimétricas, porque hierarquicamente, dentro dessa perspectiva tradicional de educação, o professor ele tem mais hierarquia com o aluno. E o professor orientador, quando ele trabalha nessa questão de modalizar, de corrigir o texto por meio de perguntas, de comentários, ele diminui essa distância, essa posição assimétrica entre aluno e professor, ela é diminuída, né? E aluno e professor ficam numa situação mais simétrica, mais próximas. Por quê? Porque eles estão como se fosse uma conversa. Eles estão dialogando sobre o mesmo objeto, sobre o mesmo texto, com a mesma perspectiva, que é o quê? Melhorar aquele texto. Então, o professor orientador, por meio de perguntas, comentários, ele vai conversar assim com o aluno. Ó, de onde vem essa informação? O que você quis dizer com isso? Então, de novo, você não acha que esse trecho está repetitivo? Então, em vez de eu falar, retire as repetições do texto, eu vou dizer, você não acha que está um pouco repetitivo aqui? Então, vejam bem a diferença. Isso não quer dizer que quem corrige dando comando está errado e quem corrige dando sugestões está melhor. Não, as duas formas vão funcionar. Aqui é o que a Juliana Assis está dizendo, é o seu perfil de professor. E você precisa aprender a adequar o seu perfil de acordo com a sua turma também. Né? Se você acha que funciona mais dar sugestões, dar comentários, beleza, faz. Se você prefere dar comandos, faz também. Vai dar certo os dois, isso eu tenho certeza. Os dois vão dar certo. Isso vai depender mais da sua subjetividade, do seu jeito de fazer. Tá? Então, isso é a forma do professor que corrige por meio de orientação. É o professor que eu acho que é na verdade, não que os outros estejam errados, mas esse perfil de professor, para o que a gente está propondo, que é essa correção que orienta para a reescrita, ele é o perfil mais indicado.
porque é o professor que está preocupado em orientar a resolver os problemas do texto. E a ACIS traz um último tipo de professor, um último tipo de perfil, que é o professor incentivador, estimulador, é como se fosse o professor coach, né? É aquele que vai colocar comentários positivos no texto do aluno, vai mostrar para o aluno os avanços, as coisas interessantes que ele colocou. Então vai botar lá, por exemplo, no que está de verde, né? Muito bem, você está no caminho certo, seu texto ficou muito bom, mas você poderia ter feito uma descrição mais detalhada dos personagens. Ou ok, ficou mais claro. Nossa, como seu texto melhorou, estou gostando. Então, digo para vocês que é muito interessante, é importante fazer isso também. Por mais que você vai entregar o texto para o aluno cheio de falhas, coloque ali um incentivo para ele, um estímulo. Isso é legal. É legal para você e para o aluno também. Então, dizer, nossa, como você melhorou do texto anterior para esse. Nossa, como o diálogo que você estabelece entre os personagens está interessante. Mas acho que a gente pode organizar melhor, colocando travessão e legenda para especificar quem diz. Então, sempre buscar dar um incentivo para o aluno. Porém, a própria Juliana Assis diz que esse perfil de professor incentivador, aquele professor que fica só incentivando, mostrando coisa bonita no texto, não é um perfil adequado para alunos que estão em situação de aprendizagem da escrita. Você precisa, sim, também apontar falhas. Então, o que a gente entende disso tudo? Desde lá dos tipos de correção de Ruiz até os perfis de professor corretor de Juliana Assis, é que quanto mais você mescla esses tipos de correção, quanto mais você mistura esses tipos de perfis de professor, melhor vai ser a correção que você vai fazer no texto do seu aluno. O material que o seu aluno vai receber vai ser muito mais orientativo para o trabalho dele do que se você escolher um tipo de cada um. Então, gente, o ideal é misturar tudo isso. Quanto mais você mesclar, juntar, encher o texto do aluno de orientação, de marcações, de percepções, de comentários, de sugestões e de possibilidades, melhor vai ser a orientação para a reescrita. Então, o que a gente pode concluir dessa aula? Primeira coisa, com base lá no estudo de Ruiz, né, dos 4 tipos de correção, a gente conclui que a gente, como professor corretor de texto, a gente precisa tirar o foco da correção resolutiva. E quanto mais, é o que eu acabei de falar, quanto mais você conseguir mesclar os 4 tipos de correção que são propostos pela pesquisadora, quanto mais você conseguir mesclar a correção resolutiva, a indicativa, a classificatória e a textual interativa, melhor corrigido vai ser o texto do seu aluno. Tá? Outra coisa, os problemas ortográficos não são o único fator a ser corrigido no texto. E eu digo para vocês, de coração, é o menos importante a ser corrigido no texto é a ortografia. Tá? O texto que o aluno nos entrega tem muito mais a oferecer do que problemas ortográficos. É isso que você, professor, tem que buscar no texto do seu aluno. O que ele está te oferecendo ali? O que ele construiu para você? O que ele disse de interessante? O que ele deixou de dizer? O que você pode aconselhar a ele a fazer ali naquele texto para deixar mais claro esse ato irrepetível do discurso dele, que foi aquela intencionalidade. O aluno teve uma atitude responsiva ativa com você na hora que você pediu para ele escrever aquele texto. Tenha também você uma atitude responsiva ativa com ele na hora de corrigir. Você vai olhar aquele texto como essas palavras que foram escolhidas aqui têm algo a me dizer. E eu tenho que, como leitor mais experiente, tentar orientar o aluno a deixar cada vez mais claro tudo o que ele tem a dizer. Isso é educar para a vida, isso é educar para a sociedade. Quando dentro da sala de aula eu ensino o meu aluno a se posicionar no mundo de forma cada vez mais clara e objetiva. A correção de texto ela serve para isso também. Então, na produção de texto, há outros fatores, outros quesitos muito relevantes que vão além dos problemas ortográficos e gramaticais que você, professor, tem que estar atento. Outra coisa, com base lá na proposta de Assis, dos 3 perfis de professor corretor, é importante frisar que só incentivar o aluno não é muito útil. É igual só fazer a correção resolutiva também não é útil, porque eu vou lá e resolvo o problema. Se eu sou só o professor que incentiva também, eu estou mascarando o problema dos meus alunos, como se não tivesse problema para resolver no texto. Então, incentive sim, mas aponte os problemas, aponte as falhas, porque é preciso apontar as falhas para fazer o aluno refletir sobre o processo de escrita dele e estar cada vez mais melhorando. Então,
É fundamental entender que a correção de texto é primordial para o sucesso do aluno no momento da reescrita do texto. É só para isso que serve a correção do texto. Não é para apontar falha, não é para você ver o que o aluno melhorou, piorou, o que ele já sabe, o que ele não sabe. Não é para dar uma nota sobre tudo. Se você vai dar nota em correção de texto, se você manda o seu aluno produzir texto para dar nota, você, olha, você é meu aluno, eu estou te falando uma coisa. Você só vai dar nota nesse texto depois que você realizar todo aquele processo que eu já indiquei para vocês. Depois que você preparou para a escrita, depois que o aluno escreveu, que você corrigiu o texto, depois que você devolveu para ele, que ele teve a oportunidade de reescrever. Só pense em dar nota no texto do seu aluno, para a produção de texto do seu aluno, depois da reescrita. Antes da reescrita, não dê nota. Porque o aluno precisa ter esse direito, que é o que a gente vai debater na próxima aula. Ele precisa ter o direito de fazer a reescrita no texto dele. Então, quando a gente for pensar em trabalhar com nota para a produção de texto, só pense em nota depois de realizar todo esse processo da produção de texto. Antes disso, eu não aconselho dar nota no aluno. Fazer uma correção e jogar uma nota lá, não. Faz a correção, devolve para o aluno, mostra, deixa ele te mostrar que ele pode melhorar o que ele já fez, com a sua ajuda, com a sua correção, e aí depois você pensa em dar uma nota naquele texto, se esse é o seu objetivo. Tá certo? Então, isso é o que a gente pode concluir. Finalizando a aula, eu trago de novo aqui uma citação de Antunes, lá daquele livro Aula de Português, que eu já citei para vocês. Então ela fala assim, cabe ainda perguntar, rever o que no texto? Tem muita coisa para a gente rever no texto, é o que ela vai dizer. O que você, professor, tem que rever no texto do seu aluno? A falta de clareza, a imprecisão, quando não dá para saber o que a pessoa está querendo dizer, a escolha indevida de unidades lexicais e das unidades gramaticais, a desordenação na sequência das ideias, quando o texto não tem um fio condutor de ideias, a desconexão entre vários segmentos do texto, a obviedade e irrelevância do que se diz. Tudo isso é mais significativo para a qualidade comunicativa do texto do que os acertos ortográficos. Então veja bem que Antunes indica para a gente, é o que eu já venho dizendo para vocês. Né? Eu tenho que buscar ali o que o aluno deixou de dizer, o que não está claro, as repetições que ele colocou, se o texto dele tem um fio, né? Se tem uma sequência lógica, se um parágrafo se conecta com o outro para fazer a meada da história. Então tudo isso tem que estar sendo corrigido. E não é na correção ortográfica que eu vou ensinar isso para o meu aluno. É por meio dos 4 tipos de correção lá que Ruiz indica que eu vou mostrar isso para ele. Beleza, gente? Então a aula de hoje é para a gente entender que existem outras maneiras de corrigir texto, para além daquela que só revisa pontos gramaticais, tá? E que o papel da nossa correção como professor é preparar o nosso aluno para a reescrita, que é o próximo passo no processo de produção de texto na escola, tá certo? Eu vou colocar na sala um resumo dessa aula, um documento com resumo dessa aula. Vou colocar também textos corrigidos, para vocês darem uma olhada. Vou colocar também o arquivo com aquela tabela de correção de códigos que eu mostrei para vocês aqui. E a atividade da semana vai ser vocês fazerem uma correção de um texto de um aluno meu que eu vou colocar lá. Tá certo? E aí o tutor vai avaliar o seu desempenho na avaliação de texto de acordo com o que a gente viu nessa aula. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a aula até o final e até o nosso próximo encontro. Tchau.